Boa noite, sejam todos bem-vindos para o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar o sexto livro, que se intitula Loucura e Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Inicialmente, queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça-feira, logo após o estudo ao vivo, por volta de 21h30. Pedimos que se inscrevam no canal, ativem o sininho e, se gostarem, curtam os vídeos para que o estudo possa ser divulgado para outros que se interessem pelo assunto. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a oração para dar início à nossa tarefa de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos na direção de nosso Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, para pedir que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Senhor, rogamos teu amparo para os propósitos de bem servir. Nos reunimos aqui para mais um estudo e pedimos teu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, sua proteção para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos nós, né? Depois de uma semana aí de folga, agora nós vamos voltar aqui. Vou trazer um pedacinho do final do capítulo para a gente lembrar, do capítulo do estudo 34, que já era o capítulo 20, que se trata de processo desencarnatório. E aí, no finalzinho do capítulo, da última vez que nos reunimos, o Miranda falou que quando o Férito seguiu para o cemitério, Férito do Alberto, né? Foi para o cemitério, eles seguiram com o doutor Bezerra para o Hospital Colônia, em nossa esfera, que é lá no plano espiritual, onde eles trabalham, onde Alberto ficaria internado, conduzindo conosco. O Alberto é o filho, né, que desencarnou porque o obsessor se afastou dele. Então, agora esse espírito vai ficar internado para tratamento também na colônia, lógico. E começando o capítulo de hoje, a parte de hoje, a parte 2 no capítulo 20, Miranda vai falar. Concluída essa nova etapa, perguntei ao instrutor, que é Bezerra, se esse procedimento, a desencarnação do enfermo em razão do afastamento do obsessor, era uma coisa frequente, ao que ele respondeu. Então o Bezerra vai contar aqui a história que a gente já conhece, mas ele vai contar de uma maneira mais assim, menos detalhes, né? Ele vai falar que muito mais constante do que se pode imaginar. A minha primeira experiência nessa área ocorreu quando me encontrava na Terra. Compreendo a dor dos pais de Alberto, porquanto minha esposa e eu a sofremos nos recônditos da alma, quando um ser querido nosso e nós passamos por idêntico transe. O que que acontece aqui? Ele fala que o ser querido, mas ele está falando não falou que era filho, né? A gente sabe que o Divaldo contou que era filho, mas ele diz aqui que é um ser querido. E eles passaram por idêntico trânsito. Bom, sensibilizado pelas nossas lágrimas, aí ele está contando o que aconteceu, num diálogo que mantivemos com alguém, com um espírito que foi prejudicado pelo nosso amigo querido e que se lhe converter em inclemente o cobrador, ao suplicar-lhe que se compadecesse de todos nós, isso é lógico numa reunião, né, mediúnica, né, de desobsessão, quando Bezerra suplicou, ele concordou após demorada conversação, concordou de parar de ficar obsediando, no caso, o filho dele, mas alertou. Aí o Miranda fala que ele falou assim, o espírito, sem mim, ele morrerá. Miranda não, Bezerra que está contando. Bezerra fala que o espírito disse, sem mim, ele morrerá. Tanto que depende a sobrevivência do seu corpo, do teor de energias que lhe forneço. E aí o Bezerra fala, e prometendo não mais retornar para o seu lado, aconteceu a ruptura dos liames físicos do rapaz, que desencarnou. Aí o Miranda pergunta: e como se dá a desencarnação nesses casos? E o Bezerra diz: sabemos que o perispírito é o corpo que transmite ao soma, então, o corpo, né, o corpo material, né? O indispensável para a sua manutenção. Sendo a parasitose obsessiva,
o resultado da ligação do perispírito do encarnado com o do espírito, o intercâmbio de energias faz automaticamente. À medida que se torna mais acentuado o intercâmbio fluídico, a energia invasora passa a influenciar as células sanguíneas e as histiocitárias, que começam a produzir anticorpos, defesas imunológicas, isso no encarnado, né? Alterando o equilíbrio físico-psicossomático do paciente. Então vai causar um desequilíbrio sistêmico no encarnado, tá? E aí, Bezerra continua explicando, às vezes, aquela energia deletéria facilita a invasão bacteriana, favorecendo a instalação de vários processos patológicos de efeitos irreversíveis que encontram apoio na consciência culpada. Então, lembrando aqui que a pessoa já tem, né, essa a obsessão, né, em forma de simbiose, quando a gente fala aqui em simbiose total. E aí, a pessoa, o espírito que está encarnado com a consciência culpada, isso vai acabar de fechar ali. Acabar de fechar essa simbiose e com certeza vai se manter. E aí o Bezerra fala, interrompendo-se repentinamente. O concurso desse fator energético, no caso, tirando o obsessor, o perispírito do hospedeiro sofre abalo violento e os seus centros vitais se desajustam, refletindo-se no sistema retículo endotelial e nos gânglios linfáticos. O organismo físico se desarmoniza e a mente em desconcerto nada pode fazer em favor do reajuste e funcionamento das células. Então, a mente aqui, que está em desconcerto, ela também não vai ajudar a contribuir, porque está lá, ainda tem aquele guardado lá o sentimento de culpa, fora todas as coisas que o espírito fez, né? E aí isso vai ocorrer o quê? A expulsão do espírito encarnado. Aí o Bezerra vai comentar que no processo desencarnatório de Alberto, eles contribuíram em seu favor porque se considera toda a carga de dor que o Alberto aceitou antes de reencarnar, para poder passar por aquele corpo, né? O corpo todo defeituoso, com todos aqueles limites dele, né? Mentais e tudo. E ele se prontificou a ter essas dores, desejoso de recuperar-se. E tendo em vista ainda os valores morais granjeados pelos pais, ou seja, conquistados pelos pais pelo esforço e trabalho que eles ficaram nessa casa há muitos anos, tu vê que o menino, eles falam desde 4 anos, e o garoto estava com 20 agora quando desencarnou, ao longo de 16 anos eles se esforçando, né? Muitos anos ficando trabalhando nessa casa que a Emerenciana é a mentora. Então, com isso tudo, esses valores que conquistados pelos pais, que ofereceram esses valores morais em razão do imenso amor que os vincula. A gente já comentou isso no estudo anterior, que aí ele desenvolveu ali, os pais, né, vão oferecer isso porque foi um amor mútuo, né? No caso, o Alberto teve essa chance e os pais estavam dando para ele isso. Então aí o Bezerra comenta, Alberto fora mau e traidor para aquele que lhe padeceu a sanha, ou seja, o obsessor, né? Entretanto, possuía valores positivos que ofereceu a outros tantos que lhe passaram a amar. Então você vê que aí ele tinha, ele não comenta aqui como é que foi isso, mas a gente percebe que os pais também passaram a amá-lo, porque também tinham os valores positivos. Não é tão mal assim. Então, até ele coloca aqui: ninguém é tão ruim que a alguém não ame. E quando este amor parecer não existir, encontrá-lo-emos soterrado sob escombros das ilusões e dores que diversas circunstâncias avolumaram ao longo do percurso evolutivo. A gente sabe que no fundo, a linha entre ódio e amor ali é muito tênue, né? Então, eis por que o nosso sentimento de amor não deve cessar de crescer, tampouco jamais desfalecer, antes quaisquer circunstâncias ou acontecimentos adversos. O amor é luz que não se deve apagar nunca. Aí o Miranda pergunta para o Bezerra: o senhor encontrou o rapaz a quem se referiu após vir para cá? Ele diz: sim, ele nos aguardava, a família e a nós. Convivemos sob as bênçãos do Senhor por vários anos. Olha que legal, né? A pessoa chega lá, encontra com seus entes queridos. Logo depois, aceitando o desafio do progresso, que não cessa, e convidado a crescer pelo amor de Deus, ele voltou à Terra, onde hoje se encontra reencarnado, junto a quem prejudicara antes, e que, por sua vez, o prejudicou. Ou seja, ele reencarnou junto com o obsessor daquela situação que Bezerra participou, liberando a fim de que a fraternidade,
o desprendimento e a ação do bem a ambos elevem e integrem no organismo coletivo do planeta, que deveremos promover a mundo de regeneração. Tá? A gente sabe que depende de nós, o planeta sair de prova e expiação para passando por essa transição que está na hora, para chegar lá em mundo regeneração, porque nós é que temos que mudar. Se a gente não mudar, a gente não consegue mudar a psicosfera do planeta e ele fica se mantendo em prova de expiação aí um tempão. Porque nós mesmos vamos fazendo, vamos errando, aí a gente volta, encarna aqui de novo e fica nisso, né? E aí o Miranda fala que o silêncio natural convidou ele para a gratidão a Deus, enquanto o Bezerra alongou o pensamento amoroso na direção de infelizes mergulhados nos fluidos carnais, cumprindo seus deveres no rumo da meta evolutiva. Aqui a gente termina o capítulo 20, tá? Então eu vou fazer as referências, vamos comentar. De referência tem o livro Reencontro com a Vida, do Manuel Flamengo de Miranda, com o Divaldo, que no capítulo Morrer e Desencarnar. Então vamos falar sobre essa história de desencarnar, né? E o Miranda diz que a cessação dos fenômenos orgânicos ante a desagregação da matéria biológica, de forma alguma, representa o término da existência do ser. Dá-se-lhe a morte sem que lhe suceda a desencarnação. Nós já sabemos disso, várias vezes falamos. A morte morrer é uma coisa, encarnar é outra. E agora ele vai comentar. Conforme a existência de cada indivíduo, a sua desencarnação será sempre resultado dos conteúdos anteriormente vivenciados. A gente sempre fala também, tem que viver bem para poder morrer bem. Que na hora da desencarnação, o que você fez está ali guardadinho, ali te trazendo aquelas sensações que vamos comentar um pouquinho já. Peraí. Essa ocorrência de desencarnação pode ser rápida ou de longa duração, em face das fixações emocionais e físicas, bem como a conduta que se permitiu em relação ao uso da indumentária material. Ou seja, de acordo com a sua conduta aqui de encarnado, vai ser rápido a desencarnação ou demorado. Por quê? Porque você pode ter guardado fixações emocionais, aquele que a gente chama até de autoobsessão, né? Fixações físicas também, apego à matéria e a conduta. A conduta significa a sua conduta moral. Então, de acordo com isso, vamos ter a resposta. O desprendimento da forma física produz um choque inevitável, que nós sabemos que se chama passamento. Essa explicação vem direitinho no livro Céu e Inferno, que traz um capítulo só sobre passamento, que vai ter bastante detalhes. E dá um choque, que é decorrência da mudança brusca de habitat até a adaptação na nova condição de psicosfera correspondente. Então, sai da psicosfera da matéria, a gente passa para o plano espiritual, a dimensão espiritual tem uma diferença, e de qualquer maneira, todos passam, que se chama o passamento, que eu falei até só passamento, mas na verdade o nome é perturbação. Esse choque inevitável do passamento é a perturbação. Então você vai a mudança brusca. Então o espírito passa por essa fase de perturbação, só que aí isso demora mais tempo de acordo com o tipo de espírito que você é. A princípio, uma névoa densa envolve o ser e asfixia-o, tornando-lhe tardo o raciocínio e difícil a movimentação. Eles dizem lá no livro do Céu e Inferno que é como se você tivesse levantado, acordado num sonho, no meio de um sonho, e aí tu fica até meio, né? Não sabe o que está acontecendo, como é que tá, e aí essa perturbação se mantém mais tempo, né? Dependendo do tipo de conduta que a pessoa teve, ou ela rapidamente se dissipa com os espíritos que nós chamamos mais, que são os espíritos felizes que estão no livro Céu e Inferno, que são espíritos que estão mais desapegados da matéria, pessoas de nobre de caráter, né? Agora, não há, porém, duas mortes iguais. Da mesma forma como não existem duas vidas que sejam idênticas. Como não existem duas reencarnações idênticas. Cada criatura, cada ser, cada espírito vai ter um tipo de em reencarnação, o tipo de vida, o tipo de morte. Aí você vai tendo. Por isso que existem infinitas, né? Na verdade, não infinitas, mas incontáveis situações para o espírito passar, desde que reencarna e vive até desencarnar. As construções mentais realizadas pelo espírito ao longo da existência transferem-se do arcabouço celular, ou seja, do corpo, para o espírito, por meio do seu corpo intermediário, que é o perispírito.
produzindo-lhe sensações e emoções que correspondem às próprias estruturas. Quanto maior for o condicionamento material, o apego material, a sustentação das paixões primitivas, né? Todos aqueles montes de sentimentos primitivos que nós temos, mais difíceis se lhe fazem os processos de desencarnação. Aí eu trouxe um trechinho do livro, do Sam Ferro, quando explica isso, que a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento do espírito e do corpo, né, é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria. Quanto mais apego, mais a pessoa é colada. E tem um monte de pontos que a gente chama de aderência do espírito no corpo, perispírito no corpo. O sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito. Você vai ter mais quantidade de aderência, uma aderência muito mais profunda no caso se a pessoa tem apego. Quanto mais apego à matéria, mais demora o desprendimento e mais o espírito sofrerá. Sofrerá por quê? Porque ali, quando o espírito, lógico, é o espírito mais bem inferior, ele está sentindo o que está, na verdade, ele acha que é o corpo dele que está sentindo, mas na verdade aquilo faz parte da mente dele, né? Porque quando você morre e realmente desencarna, você não sente mais nada que está no corpo. Pode fazer o que quiser com o seu corpo, que você não vai sentir. O espírito não vai sentir. Mas, se você está ligado, como se fala molécula, molécula, né? O perispírito no corpo, ainda tem pontos de aderência, aquilo ali passa, porque a gente sabe que o que um sente, o outro sente. O espírito com o corpo, o espírito e o perispírito estão todos intimamente ligados. E aí, enquanto ele não desapegar ou não acontecer alguma, né, alguma intercessão por ele ali, ele não, ele vai ficar sofrendo e sofre dores cruéis. Inclusive, nós sabemos, e aí tem esses relatos no livro Céu e Inferno, que quando o espírito está apegado, está agarrado ali à matéria e fica muito tempo, ele até sente os vermes indo, corroendo a parte, tendo aquela degradação, né, do corpo, né, deterioração do corpo. Bem, aqui agora estou voltando ao capítulo. Na morte, não, capítulo não, esse texto do Miranda. A morte não interrompe os hábitos mentais, que são do espírito e não do corpo. Já falamos que a mente está no corpo. O cérebro tá no espírito, a mente no espírito. O cérebro está no corpo, mas ele não cria pensamentos. Ele está ali para poder ter essas áreas de memória e tudo, mas quem vai criar tudo, os nossos hábitos mentais, é, no caso, a mente que está no perispírito, que está no espírito. Tá? O que está no corpo é o cérebro. Continuando, a morte não vai interromper isso. Continuando a predominar nas paisagens das aspirações íntimas e dos anseios do sentimento do espírito. Ou seja, ninguém muda depois que morre. Continuamos sendo as mesmas pessoas, pensando a mesma coisa. E se deixar, continuamos fazendo as mesmas coisas. Isso dependendo do que a gente está pensando, né? Então, lembrar disso, que a morte não interrompe os hábitos mentais. Todo aquele que se entregou a condicionamentos inferiores prossegue preso aos costumes perturbadores, negando-se a consciência da nova realidade, teimosamente lutando para preservar o que lhe parece não poder continuar e que se lhe transforma em desespero incomparável. Então, quem está ligado a esses condicionamentos inferiores, ele vai continuar. Então, a gente sempre fala, quem estava bebendo, continua bebendo. Quem estava com vícios, droga, continua. A pessoa que tem aquele apego enorme na família e tudo, e algumas coisas, sentimentos é, inferiores também em relação à família, ela fica dentro de casa, continua ali. Apesar de estar presa ao corpo, o espírito vai e às vezes vai na casa e fica lá. Tudo isso, gente, vamos dizer, relatado em alguns casos que a Kardec já relatou, que nós já aprendemos aqui com o Miranda, que André Luiz relatou em vários de seus livros. Então, isso aí não é nenhuma novidade. A pessoa fica presa aos costumes perturbadores. Nega essa consciência, né? Ela também, o que que acontece? Está desequilibrado e perturbado. Lógico que esse tipo de espírito não está lúcido, não está andando para lá para cá e feliz. Ele está completamente desequilibrado e perturbado, dominado pelos vícios, dos quais dependia a alma em recente separação do corpo. O espírito continua absorvendo os fluidos de que se alimentava,
que agora lhe emprestam a ilusão de que permanece na masmorra orgânica. Ou seja, ele fica achando que ainda está no corpo. Aí fica em casa, vai para o trabalho, anda na rua, fala com as pessoas, ninguém fala com eles, eles começam a achar que, poxa, ninguém está dando atenção, ou ele está ficando maluco. Entra realmente numa loucura, que a gente até fala, né? Perturbação total, desequilíbrio total. O fenômeno da morte não produz efeito mágico na conduta de ninguém. Isto porque despojar-se dos componentes celulares é deixá-los. Liberar-se de suas sensações é experiência muito diferente e mais complexa, porque implica real libertação dos seus arrastamentos. A pessoa tem que estar desapegada e querendo e ter tido uma conduta moral, não precisa ser elevada, mas pelo menos íntegra, né? Medianamente, né? A maioria das pessoas não tem esses excessos aí, assim, uma coisa que é tão que está sendo relatado aí, né? Mas muitos ficam ali um pouco perturbados, mas logo entram, né? Vão ser chamados, inclusive vem o pessoal para te buscar, né? A gente acaba recebendo aquela ajuda. Mas ele está falando aqui das pessoas que estão realmente no, como coloca aqui, nos vícios, dominados, com muitas sentimentos inferiores. E aí, pronto, para você ficar livre disso logo, você tem que ter real libertação dos seus arrastamentos, as suas paixões, como fala, né? As más paixões. À medida, porém, que o cadáver entra em decomposição, é o que eu falei, não raro as sensações se transferem para o espírito, proporcionando-lhe sensações de dores físicas e angústias morais, que se prolongam pelo tempo necessário à sua diluição nos equipamentos mentais. Então, que tempo necessário é esse? Não se sabe, porque o espírito que está tão perturbado, com certeza ele tem lá a carga enorme de culpa, de tudo que ele realmente estava, se deixou levar, como fala que ele está em decomposição, está ali agarrado no corpo, vai se prolongar pelo tempo que os benfeitores e os que estão cuidando desse, ajudando esse espírito ali, que nunca ninguém está sem ajuda, vão achar necessário. Então, se ele tiver que passar por aquilo, para aquilo ficar bastante, como a gente fala, né, ficar muito forte na mente dele, ele consiga depois ter vamos dizer, uma lembrança vaga, né, que aconteceu, que ele, na verdade ele tinha que se apegar mais, porque já viu que o negócio não deu certo. Então isso se prolonga até a hora que for necessário. Nessa etapa delicada da ocorrência da desencarnação, as companhias espirituais com as quais o indivíduo se abrigava enquanto no corpo físico, ou seja, aqueles espíritos, porque a pessoa quando está nessa sintonia, ela já está cheia de irmãozinhos juntos sempre. Não precisa ser obsessor do passado, não. É um monte de irmão que está na mesma sintonia. A turma do vício, a turma de fazer, né, fazer uns golpes, dar uns golpezinhos na situação, em relação a dinheiro, e ser uma pessoa cruel e tudo. Isso tudo estava convivendo com ele. Então, quando acontece essas companhias, elas se acercam desse espírito e passam a envolvê-lo nas suas teias perigosas. Então, depois que a pessoa morre, tem ali do outro lado esperando vários irmãozinhos, dependendo da sua, né, da sintonia. Então, esses irmãos vêm, ficam realizando processos de hipnose perturbadora, mediante a qual facultam o prosseguimento da conduta vivenciada antes da morte orgânica. O que significa isso? Eles podem levar a pessoa, o espírito que já era amiguinho deles, a turma da droga, a turma do vício, a turma de seja lá o que for, inclusive de desequilíbrio sexual, eles pegam e levam. Alguns levam, né, nessa hipnose, levam para esses locais que a gente sabe que são regiões inferiores e vão continuar essa conduta, vão continuar nos seus vícios, vão continuar ali, ou então eles pegam para poder influenciar outras pessoas também. Tudo, a gente já viu aqui em vários casos, tudo isso pode acontecer, cada caso é um caso. A desencarnação ocorre somente quando o ser, livre das sensações materiais, permite-se a lucidez e o reencontro consigo mesmo. Tá aí, ele tem que se permitir. Mas se o espírito estiver completamente desequilibrado, completamente perturbado. Isso vai depender, né? Porque se ele nunca procurou ajuda quando estava encarnado, não é agora, depois de desencarnar, que ele vai lembrar de fazer uma prece, de se arrepender, né? Se é uma pessoa que está muito endurecida, o espírito muito endurecido, isso é muito difícil. Só agora, se é uma pessoa que está num momento de desequilíbrio, ela pode lembrar da infância,
e fala, meu Deus, eu lembro que eu rezava. Não sei se vocês, para quem lembra do livro Nosso Lar, que o André Luiz, quando está lá, e segundo relata, 8 anos no umbral, tem um momento que já está cansado daquilo tudo, e aí ele vai lembrar que ele tinha orações que ele fazia quando ele era pequeno, quando ele era novo, coisa e tal. E ele começa a pedir, chamando, né? Chamando Deus, coisa e tal, e aí começa a fazer alguma oração, e é a hora que ele se permite. Ele permitiu, ele abriu a brecha que a gente fala, abriu o campo psíquico com a oração. E aí conseguiu enxergar, porque estava todo mundo lá já, né? Sempre olhando ele, tentando ajudar, enxergar os benfeitores que estavam ali para tirar ele daquela região que ele se envolveu, com toda aquela sintonia que ele tinha. E aí é a mesma coisa. Aí você tem o reencontro consigo mesmo, e aí você pode experimentar as alegrias e as bênçãos da libertação. De acordo com as faixas mentais em que cada qual se situa, desperta em campo vibratório equivalente. Então, você terminou, né? Tá desencarnando, você tá na faixa mental boa, vai despertar em um campo vibratório bom, possibilitando assim uma paz que você está, né, ansiando a paz, ou, se não for uma pessoa que está na boa sintonia, prolongando as aflições pelos prazeres que não mais podem ser fruídos, porque aí eles ficam em aflição, em dor moral, né? Por quê? Porque estão querendo continuar aquela vida, né? Corpo, coisa e tal, e isso vira um completo desequilíbrio. O hábito dos pensamentos edificantes, a conduta correta e as ações providenciais cultivados com esforço e bom direcionamento para o amor e para o bem geral, tornam-se preponderantes para a desencarnação feliz, da qual o despertar faz tranquilo e compensador. Então, nós já estamos sempre com esse roteiro na mão, a gente fala que isso todos os livros é mesmo, vamos dizer, o mesmo roteiro, né? Os mesmos recursos. Pensamentos edificantes, conduta correta, ações providenciais para trabalhar no bem, no bom, e oração, né? Que aqui não está aqui a oração, mas a oração é que vai diariamente, ao longo do dia inteiro, vai também nos colocar em sintonia, vai abrir o campo psíquico para a gente possa entrar em sintonia com os benfeitores, com o nosso mentor e receber a inspiração para desempenhar todas essas tarefas, inclusive. O homem e a mulher de bem, aqueles que vivem conforme as leis de Deus, mergulham no corpo e deles se liberam com facilidade e clareza mental, por não se encontrarem imantados às paixões escravizadoras. Então, quem leva uma conduta de uma vida seguindo as leis de Deus, tá? Ou se a pessoa teve erros e aí depois que reconheceu o erro, se arrependeu e reparou o erro, ou está tentando reparar os erros, né, para poder realmente ter esse tipo de facilidade na hora essa clareza mental depois da morte. Então, isso aqui o que depende é da pessoa sempre, né? É a sua conduta. Não dependente das más inclinações, que já superaram e pertencem ao passado, vestem e despem o escafandro celular sem maior dificuldade, por conduzirem a mente em propósitos e aspirações dignificadores. Então, essas más inclinações pertencem ao passado? Pode ser, gente, o passado dessa existência. Não precisa ser o passado dos passados. Nessa existência já fizemos muitas coisas que a gente viu que não era para ter feito. E aí tudo depende da gente reverter esse processo, sempre com essa ação no bem, sempre você se esforçando para essa sair dessas más tendências, dessas paixões escravizadoras, para que a gente possa colocar a mente agora em propósito e aspirações dignificadoras. O inverso, ou seja, aquela pessoa que não tem essas aspirações, né? Se encarrega de mantê-los nos redutos em que se compraziam. Então, tinham prazer com aquele tipo de coisa, é ali que eles vão ficando. Até quando a exaustão pelo sofrimento, que foi o caso que aconteceu com André Luiz, os conduz no rumo da oração, do arrependimento e do anseio honesto para conseguir a mudança de situação espiritual. Não é se arrepender só porque eu tô me arrependendo porque está sofrendo aqui na hora. A gente já falou isso, tem que se arrepender sinceramente, com vontade de realmente mudar. Não, agora eu vou mudar, não vou fazer mais isso, mas de jeito nenhum, porque já sabe que não deu bom, então já viu. Bom, nesse momento, continuamos ainda terminando aqui o livro do que o Miranda está escrevendo com o Divaldo. É o livro, depois a gente vê o nome. Nesse momento,
no trânsito da dor para a paz. Nesse momento que a pessoa vê que tem que mudar, né? Na transformação que você vai operando no mundo íntimo, pelo desejo de sair da aflição juguladora, os seus guias, os protetores desse espírito que estão ali querendo ajudar, socorrem esses espíritos por encontrarem receptividade. Então você tem que abrir o canal para isso. Tem que ter receptividade. Por isso que a gente, às vezes, grande maioria das vezes, a gente não consegue algumas coisas na vida, porque a gente não está abrindo canal para aquela, inclusive, né, fazendo bem, para receber aquela inspiração. Porque nós estamos ali, às vezes, fechado numa lamentação, numa reclamação. E aí, nesse momento, os guias encontram uma receptividade e conduz esses espíritos às regiões de recuperação levando, né, e lá nessa região onde a pessoa vai ter acolhimento, né, e o amparo nesses locais de auxílio, depois eles vão sendo levados de retorno, retorno a reencarnações depurativas em expiações reeducativas. É para depurar o espírito, é para se reeducar, para não fazer, não ter, voltar com aquele erro, não fazer o erro novamente, né? A morte física é apenas uma etapa inicial da desencarnação real, que aí começa e se encerra somente quando o espírito se integra na sociedade livre e feliz da pátria para onde rumou. Então, ele vai ter que se integrar na dimensão espiritual, que é a parte onde a gente sai, a nossa pátria não é a Terra, apesar que tem gente que fica lá, Deus falou do pó, né, que saiu do pó e o pó retorna lá, aí o pessoal acha que nós somos criados do pó, da matéria, e nós não somos seres materiais, somos espíritos, somos criados pela matéria da espírito que é inteligente, né? O princípio inteligente, fomos criados, nós somos uma situação que não tem nada a ver com a terra, com o pó, e o pó retornará, e dali nós vamos numa, que a nossa verdadeira pátria é o plano espiritual, ou a dimensão espiritual. Os comentários nesse caso foi que errar, no caso está falando do Alberto, né? Alberto errou muito, foi mal, não sei o quê. Mas errar faz parte do aprendizado. E é visto como uma oportunidade de crescimento. Lógico que não é para errar com crueldade, como foi o caso dele, mas ali no aqui no caso está querendo nos colocar ali, né? Nos alertar que isso é uma oportunidade de crescimento. Errou, viu que está errado? Não faz de novo. No entanto, quanto mais consciente você for, mais responsável se torna pelas suas escolhas. Então, se a gente está consciente, está sabendo que não é para, né? Já sabe a diferença entre o bem e o mal. E aí você vai lá e erra, aí já está uma responsabilidade maior. O erro é frequentemente consequência da nossa ignorância, muitas vezes orgulho, egoísmo, enquanto nós estamos evoluindo espiritualmente. E cada erro gera compromissos, ou débitos, né, que são débitos, perante as leis divinas, que exigem reparação futura. Quanto mais erros cometemos, mais compromissos geramos. Jesus fala em Lucas, capítulo 12, versículo 47 a 48. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Alguns dizem que fala, quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas quem cobra é a nossa consciência. Esse exigido e pedido realmente só é a hora da nossa consciência ver. Eu fiz isso, né? E quanto mais você sabia que aquilo não podia ter feito, mais vai pesar. A consciência vai ficar bem pesada. Até consciência do que é certo e errado, insistir no erro aumenta o peso das nossas responsabilidades. O grau do seu compromisso espiritual aumenta conforme o seu conhecimento. Então, nós aqui, com esse grupo, estudantes aqui, esses livros todos, o tempo todo, estamos tendo acesso a um conhecimento muito profundo. E cada palavrinha dessa que a gente está guardando, né? Estamos guardando aqui no na nossa mente. Cada palavrinha dessa vai cobrar da gente depois se a gente ficar errando, porque quer insistir no erro que a gente já sabe, as leis de Deus, está na consciência, aquela história toda. Então, você fica errando, você vai depois, não vai poder reclamar. Errar gera consequências. E quando ferimos o próximo, ou tomamos decisões equivocadas, assumimos o compromisso de reparar esses danos em encarnações futuras. Se você não reparar agora, vai sobrar na próxima. E isso atua como um mecanismo pedagógico de evolução e reajuste. Então, agora a gente para fazer nossos comentários. Quem tiver dúvida aí me fala.
para a gente poder comentar, tá bom? Maravilhoso, hein? O que tu achou das explicações do Miranda? Ah, muito bom. Sempre muito bom, né? Ouvi-lo, né? Eu não tenho tido o hábito de ler tanto dos livros dele, mas toda vez que tenho acesso, acho impressionante, é muito bom. Que alegria estar aqui ouvindo, viu, amiga? Vou ver se eu Eu, não perco mais, não. o Miranda, ele aprofunda bem, né? Porque a especialidade dele é a obsessão, né? Quando ele estava encarnado, ele ficou aqui trabalhando nas reuniões de obsessão. E quando ele desencarnou, ele ainda estudou 30 anos, é o que fala lá na bibliografia dele, nosso primeiro estudo, eu trago esses dados. 30 anos estudando no plano superior lá, para ter a condição de ter autorização da Joana de Anjos para começar a 30 anos. trazer, por intermédio do Divaldo, Uhum. esses livros todos para a gente. Então, assim, não é brincadeira. Ele não. Porque, assim, o pessoal fala muito, várias pessoas comentam sobre isso, mas o nível de especialização do Miranda, do Manuel Flamengo de Miranda, é muito profundo, porque ele ficou estudando muito tempo. Então, assim, a gente Sim. está percebendo que ele entra em detalhes que outros não entram. Vários livros, ninguém fala muitas coisas disso, não entra em detalhe, por exemplo, Céu e Inferno, do Kardec. Vai trazer algumas coisas, mas algumas coisas a gente consegue aprofundar, mas a maioria é muito superficial. Você nem vai entender coisas que acontecem na parte mental do espírito. Ele traz muito isso, quando o espírito está com a culpa, né? Tá lá, foi para o plano espiritual, ficou ali com aquilo, e vai para as regiões de acordo com a psicosfera dele e fica com aquilo alimentando na mente. Então, tudo isso é muito importante. Ele traz, e o doutor Bezerra nos traz, a avaliação sobre o que vai dentro do espírito, o que vai ao longo da vida da pessoa encarnada e o que volta quando o espírito volta para poder trazer esses dados de complementação do raciocínio, porque a gente com essa sequência de dados que ele mostra, a gente consegue formar um raciocínio e ir entendendo, então por isso, porque muita gente fala, mas não é tudo do espírito. Não, não é tudo do espírito que é do espírito do passado ou do obsessor. Claro que não. É daquele espírito você, a gente sempre fala, né? Você Uhum. é quem vai construir o seu futuro. Então, e você, com Uhum. essa frase, que eu acho que eu vou trazer alguma coisa na frente aí, vai aparecer aí a cada um segundo das Uhum. suas obras, com essa Uhum. frase, você monta tudo na sua vida. Por isso que a gente fala assim: ah, mas veio de lá. Não, vem de lá, mas se você tiver uma força, uma proteção, Uhum. um equilíbrio, né? E lógico que isso não é de um dia para o outro e nem numa encarnação só. Isso a gente vai aos poucos, cada encarnação a gente pega um pouquinho, cada existência um pouquinho, e aí nessa que a gente está aqui estudando, a gente aprende mais um bocadinho, para colocar em prática. Não adianta ficar com a teoria, já falamos, tem que botar em prática. E colocando em prática, você vai se protegendo, vai se fortalecendo. E aí dá o jeito que você, acontecendo isso tudo, você consegue evoluir de uma maneira que ele chama evolução consciente. E isso é muito importante, tá vendo? Tá, o Haroldo Dutra tem falado isso nas palestras dele sobre a evolução consciente, que é o que a gente tenta fazer aqui. A gente está tentando Sim. evoluir consciente, porque nós temos aí ó, o roteiro, temos aí tudo que precisa, os recursos, as estratégias, os instrumentos. A gente tem que estar com esse controle, e aí a nossa lucidez mental, a saúde mental, para lembrar do que a gente estuda toda hora. E aí, com Sim. isso, a Aplicar, gente, né? né, a gente colocar na prática e para nós mesmos. Agora, nada vem de fora se você não permitir. Inclusive, Sim. alguém alterar sua emoção, a gente tem que aprender, né? Isso existe, né? Também os tratamentos, terapias. Temos que aprender a não deixar que o próximo domine a nossa emoção, que é um outro trabalho, é o trabalho do autoconhecimento, que é só com autoconhecimento que você consegue evoluir. Porque se você não souber quem você é, o que que você vai mudar o quê? Se você não sabe, né? Eu não sou orgulhosa, não. Verdade. Aí tá lá, daqui a pouco, o nariz em pé, falando as coisas. Mas, mas tu não tem noção que você é, mas e aquilo Sim. acontece e a gente não consegue perceber. Então, trabalho de autoconhecimento para você poder ir modificando aos pouquinhos, tirando essas paixões inferiores,
porque isso não é de espírito elevado. O nosso objetivo aqui é aprender a amar, é aprender a servir. É aquela situação que o pessoal mais, as 90, sei lá, 90 e tantos por cento das pessoas não querem saber. Eu quero saber de aproveitar a vida. Eu tenho que aproveitar, porque a vida é curta, aquele discurso. E então eu tenho que me divertir. Então a vida da pessoa, ela só foca nisso. Nem, às vezes, né, Sim, dependendo, não gente aqui que está se esforçando, mas às vezes nem reserva um momentinho ao longo da semana para que possa fazer algo pelo próximo. Nós temos que entender que é esse. Nós estamos aqui para servir, para ajudar a servir na seara de Jesus, que é o nosso, né, nosso mestre, e colocou aí o roteiro. Agora, isso aí tu fala isso, parece que. Ah, essa conversa de gente é, é fanática, né? Aí já começam logo a valorizar, isso aí a gente estamos, né, para fica pelo outro. entra por ouvir e sai pelo outro. Mas de qualquer maneira, fica sendo aquela pessoa que é a esquisita, né? No geral, né? Sim, Se a gente levar sim, da nossa maneira, cuidando, né? Fazendo a nossa parte o que os outros vão fazendo, ou vão falando, a gente sabe que cada um está tá no seu nível ali de lucidez, vamos dizer, e de sim, amadurecimento, a gente vai e deixa a pessoa para lá. Não tem que permitir que ninguém te abale, é isso que interessa. Continua a sua tarefa, fazendo bem, né? E sempre, né, conseguindo, a gente vai fazendo nossas atitudes, oração, estudando, nos esforçando, e a gente consegue passar dessa aí, ó, ao longo ter uma boa vida para poder ter uma boa morte depois, né? Que interessa. O sim, verdade. que mais que vocês viram aqui? Alguma outra situação? Deixa eu ver se lá na frente, lá no começo é. Então a história só para lembrar que o Bezerra fala aqui que era ele fala um ser querido nosso que passou, e a família passou por esse trânsito, mas ele não fala que é o filho. Nós sabemos por causa daquela que o Divaldo comenta, né, que ele conta, e esse livro que nós estamos vendo é o livro Reencontro com a Vida, do Miranda com o Divaldo. Esse foi o capítulo Morrer e Desencarnar. Mais na frente agora eu vou trazer outro capítulo, que tem a ver com a próxima parte. Tem mais alguém perguntar uma coisa? Bia, fala. Então, Su, na leitura do texto, achei interessante, né, que mesmo no período de desencarnação do menino, né, ele teve um alívio no momento da desencarnação, graças ao mérito dos pais, né, os pedidos dos pais. Isso que eu achei bem interessante, porque eu achava que era só o mérito da pessoa, não necessariamente, né. Os pais tiveram esse merecimento, né, do processo desencarnatório do filho ser mais tranquilo, né? Achei bem interessante isso. Não sabia, Mas né? Tinha até dúvida em relação a isso. Mas Bezerra fala aqui que eles contribuíram no favor de Alberto, considerando também toda a carga de dor que o Alberto aceitou antes de reencarnar, desejoso de recuperar-se. Então, ele levaram em consideração. Ele aceitou ver o corpo todo problemático, né, e tudo, e isso ele passou por essa existência, por essa experiência, sem, vamos dizer, se revoltar, né? Porque ele tinha lá, eu lembro que no começo ele falava que ele batia todo mundo, tudo, mas aquilo era por conta de quem? Já da influência do obsessor, que fazia ele socar e bater aquilo lá. Mas ele aceitou dentro dos seus limites, porque quando você está na carne, você tem o limite, quando ele sair, o espírito, aí é outra coisa. Mas ele aceitou passar Uhum, por aquilo. Não foi, do que eu entendo com esse trecho aqui, é que não foi uma coisa compulsória. Entendeu? Que acontece, porque tem espírito que não quer fazer, mas ele tem que passar, e aí eles acabam, os benfeitores lá, os nossos é, bons espíritos que estão cuidando da gente lá, eles fazem a pessoa reencarnar compulsoriamente. Não foi compulsório, porque o doutor Bezerra fala isso, uhum, que consideraram a carga de dor que ele aceitou antes, querendo se recuperar. Então ele já estava arrependido no plano espiritual. Entende? Isso já levou em uhum. conta ele estar arrependido. Alguns não se arrependem, ficam ali. E também os pais aceitaram ele, né? Aceitaram Exatamente. A a gente não sabe condição por dele. quê, isso não foi comentado, como é que foi esse nível, se eles tinham alguma, né? A gente até comentou isso aqui, se eles tinham alguma ligação antes, mas isso também contribuiu. E teve um esforço, vamos dizer, teve uma vontade de ser melhorado, Alberto. E aí foi levado em conta Uhum, também. Além do que os pais que ficaram com aquele ente querido ali querendo ajudar e também se esforçaram. Nisso juntou uma coisa com a outra, o doutor Bezerra falou, que ele intercedeu por isso. Ele fala que uhum, ele fala uhum. contribuímos em seu favor, considerando tudo isso. Entendeu?
É Entendi. importante a gente lembrar. Então, eu vou continuar o texto, então, porque depois vai ter mais coisas a gente pode comentar. Espera aí. Continuar. Agora vamos começar o capítulo 21. Espera aí. Vamos mudar. O capítulo 21 que se chama Comentários Preciosos. E aí eu vou continuar o assunto, né? Agora é o Miranda falando aí algumas coisas, depois a gente vai ver o que vai rolar um diálogo aí. O Miranda fala: a morte, examinado do ponto de vista terrestre, prossegue sendo a grande destruidora da alegria e da esperança, que gera dissabores e infortúnios entre os homens. Interrompendo os programas estabelecidos, propicia frustração e amargura naqueles que permanecem no corpo, em razão das conjunturas em que se encontram. Os homens, não possuindo a visão correta sobre a realidade da vida, ou seja, só vendo a parte material e não entendendo a parte que existe, que o espírito e que esse é realmente a mais importante, né? Os homens investem no corpo e nos objetivos imediatos da existência física, o máximo de valores, esquecendo-se de colocar na sua planificação a inevitável ocorrência da desencarnação. Ninguém pensa que vai morrer um dia. Anestesiando a razão, mediante processo automatista, que é aquela tudo no automático, quase inconsciente, a fim de ignorar-lhe a presença, não quer pensar, né? Anestesiando a razão e ignorar a presença. Evitam a abordagem do fenômeno biológico, não quer pensar na morte, a presença da morte, né? E evitam a abordagem do fenômeno biológico de transformação. Assim, evadindo-se do dever de uma análise mais profunda a respeito do ser e da vida. Ninguém quer pensar em morrer. Como consequência, quando se deparam com essa fatalidade, são tomados quase sempre de estupor ou desespero, de amargura ou revolta. Isso aqui vale para quem está desencarnando e também para quem ficou, né? Aquele que morre alguém da família e pode entrar nessa, não pensa nessa parte, né? Não fica analisando a respeito do ser e da vida e se depara com a fatalidade da morte. Pronto, aí fica desesperado, amargura, revolta. Também para que está encarnado. O egoísmo no caso dos encarnados, né, que lhes predomina na natureza, fala-os ansiar pela permanência física dos seres queridos. Então a pessoa fica querendo que aquele irmão que está ali passando doente já há anos numa cama, aí quer a presença física dele. Então é um egoísmo. Isto se chama apego mesmo quando estão enfermos ou limitados esses entes queridos, sem que sejam consideradas as bênçãos que os aguardam após a libertação. Então, aqui basicamente ele está falando em função do Alberto, que estava lá esses anos todos, preso no corpo. Né? E a mãe ficou meio assim, meio lá, meio cá, não podia deixar ele, não podia, né, ficar. E aí ele está comentando isso. Mas mãe é mãe, né, gente? Aqui é um caso diferente. Então, eis porque, do ponto de vista espiritual, a morte significa o retorno para o lar, de onde se procede antes de iniciar a viagem para o aprendizado na escola terrena, sempre de breve duração, considerando-se a perenidade da vida em si mesma. A vida é uma só. O espírito é imortal. Então, esses 100 aninhos que Marte, né, que passa a se para aqui no planeta Terra, não é nada, não é nem um espirro, nem um relâmpago. Acho que o André Luiz que fala que é um relâmpago. Porque a imortalidade ela está no infinito. A gente não tem, nós não temos capacidade cognitiva de entender isso. Só de pensar que a gente nunca vai morrer, a gente já fica meio pirado. Nós, o espírito, tá aí, vai se manter, aquela pessoa que somos nós agora, que estamos seguindo, né? Não vamos mudar, a gente não vai esquecer que a gente é. Nós vamos continuar, vamos nos reencontrar com os seres, dos entes queridos, vamos nos reencontrar com os desafetos, vai ter de tudo. Então, é, a morte significa o retorno para o lar, porque essa viagem, ela é de breve duração aqui para o planeta Terra. Ou encarnado, seja lá em que planeta for, em nível que for. Você está no mundo de prova e expiação, depois a gente vai passar para o mundo de regeneração e de todos seja que for. Depois, pelo que a gente lê e estuda, o tempo de encarnado vai aumentando, porque você não vai fazer mais, a gente já vai sair dessa vidinha de prova e expiação errando toda hora, vamos começar a ter consciência, e aí vamos passar mais tempo encarnados no planeta que tem uma psicosfera completamente diferente, para que a gente possa dali fazer bastante ações, e pelo que a gente, né,
leia também. A desencarnação é uma passagem, uma troca de ares, daqui a pouco a pessoa voa, não, nada, não é nada de, vamos dizer, nada de assustador, né? Desse modo, em expressivo número de vezes o Miranda está pensando, para morrer é necessário possuir merecimento. Aí fica aqui a reflexão, tá? Para algumas coisas que a gente pensa às vezes, né? Fulano tá lá, tá ali doente tanto tempo. Às vezes a pessoa precisa daquilo para depurar o espírito. Ela não pode desencarnar, não pode morrer em pouco tempo, pode ter que sofrer, às vezes, anos numa cama, com dores horríveis, porque precisa, tem que ter esse merecimento, no sentido de que a pessoa precisa depurar o espírito. Aí que a gente brinca, se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Aquela que está lá no livro do Evangelho. Aí tem outras pessoas que falam aqui na roça, fala, vaso ruim não quebra. Cada um tem um jeito de falar exatamente isso aí. De certo modo, Miranda está falando que foi o que sucedeu com Alberto. Quando concluiu a sua prova expiatória e ressarciu o débito com aquele que estava ali conversando, né, o obsessor, tudo mal que ele fez para o obsessor, ele recebeu o aval para a libertação. Ficou livre, saiu aquela dores que ele tinha, né, aquela tristeza de vida que ele tinha. O conhecimento da vida espiritual pelos seus genitores facultou a aceitação e o consolo acerca da ocorrência, evitando-se dramas pungentes que somente complicariam a situação. Então, agora imagina se os pais dele não fossem umas pessoas que trabalham, fossem espiritualistas, que entendessem, que tivessem conhecimento do que é a vida, né, a reencarnação e tudo que estava acontecendo, esse conhecimento da vida espiritual facultou que tudo fosse feito, inclusive eles trabalhassem com todo empenho para que o filho conseguisse, né, se libertar daquela obsessão do jeito que estava. Aí agora ele fala, enquanto a irmã Emeneciana e o doutor Bezerra de Menezes rumaram a outras atividades, ficamos, Felinto e nós, que sempre se chama de nós, né, na residência do senhor Anselmo e dona Clotilde, intentando preservar o clima de paz, ao mesmo tempo resguardando-a da sortida de de algumas entidades viciosas ou perversas. Estava ali para limpar o ambiente. E aí ele fala: acompanhamos o diálogo que se travou entre os pais saudosos. Foi o senhor Anselmo quem iniciou. Não lhe parece bom, agora que o nosso filho se encontra em liberdade, que nos aproveitássemos desse momento para homenageá-lo, repartindo com os necessitados tudo aquilo que lhe pertenceu enquanto esteve conosco? A senhora, a mãe dele, né, Dona Clotilde, colhida de surpresa, respondeu interrogando: já? Não poderíamos deixar isso para mais tarde? Eu gostaria de preservar o quarto do meu filho, guardar os seus pertences, manter um ambiente conforme ele o deixou. E aí o pai dele, seu Anselmo, fala: parece-me medida carinhosa, porém incompatível, no entanto, com aquilo que temos aprendido, com o que já sabemos. Tornar útil para os carentes o que ficaria morto em armários fechados, favorecer os necessitados com aquilo que permaneceria como adorno sem sentido, creio, é o mais expressivo testemunho de amor ao nosso filho, fazendo que a sua morte estimule a vida e a sua libertação propicie felicidade a quantos experimentam penúria, que o bendirão agradecendo-lhe socorro. Recordaremos o nosso anjo sem o atrair aos apegos materiais. Porque se ficar também, é que ele fala aqui uma coisa importante, se ficar também ali fazendo altar para o filho, com as coisas, com objeto de roupa, aquilo ali, né, aquele modo de pensar, fica causando tristeza lá, o espírito no plano espiritual. E pode até atrair ele de volta para casa. E a gente, né, dessa aí é sempre aquele cuidado da pessoa, não ficar chamando o espírito, porque isso aí não é para ser feito, ele tem que ficar lá, inclusive para se tratar, para poder daqui a pouco estar trabalhando, estudando e vivendo em paz. E aí ele fala, não quero atrair, sem atrair ele para os apegos materiais, mediante objetos, roupas, mas sim pela memória da ternura e do afeto que permanecem vencendo as distâncias e os limites físicos. Certamente, isso poderá ser feito em qualquer momento, mas a ideia veio para fazê-lo agora, a fim de que já nos acostumemos com a nova situação, evitando recordá-lo jungido ao sofrimento, assim enviando-lhe pensamentos otimistas em vez de lembranças amargas ou deprimentes. Outra coisa muito importante, e isso eu tive até essa experiência numa prece que fiz lá no congregação.
A pessoa que fica lembrando do espírito quando estava na cama. Então, a pessoa passou muito tempo doente, estava lá na cama padecendo, as pessoas iam visitar e voltam para casa, fica só a lembrança que fica na cabeça, é aquela pessoa na cama, toda ruim, toda lá sofrendo, chorando e padecendo o que for, com dores. Ele fala uma coisa importantíssima. Nós não podemos recordar as pessoas que estiveram doentes. A gente tem que recordar desse jeito, são doentes. Sim, temos que ter a recordação dos bons momentos. Então, toda vez que a pessoa se prende nesse tipo de pensamento, ela causa também, ela causa, vamos dizer, sentimentos lá no espírito. Ele se sente mal. E eu tenho uma experiência quando eu fiz prece para minha sogra. E ela ficou muito tempo no hospital grande, todo mundo ficava, coitadinha, sofreu, coitadinha, sofreu, falando sempre assim. E a primeira coisa que você. E eu não falei, lógico, que a gente sabe como é que funciona a câmara de prece lá na congregação. Falei nada e a médium falou: olha, ela tá pedindo uma coisa, pediu para parar de lembrar dela doente que isso está causando muito mal para ela. Então, assim, isso é importante. A gente tem, né, nós temos as nossas confirmações lá, né? E é sempre pensamento. Pensamento otimista no sentido que a pessoa fique bem. Meu filho, fique bem, agora você já está livre. Ou minha mãe, meu pai, seja o que for, você está livre, que você fique, vá se recuperando, que esteja logo em breve já recuperado e fazendo as suas atividades. Nada de lembrança do passado ruim da pessoa. Lembra das coisas boas que a pessoa fez, dos momentos bons. Porque o que nós temos que ter é gratidão de ter tido a oportunidade de conviver com aquelas pessoas. Então o pensamento não é, meu pai, por que que ela se foi? Não, meu Deus, obrigada porque eu pude passar tanto tempo com essa pessoa, com esse ente querido. E agora, seguindo a sua jornada, e quando puder, a gente vai se reencontrar, que a gente sabe que isso vai acontecer em algum momento dessa vida nossa imortal, né? Então aí, depois que o seu Anselmo fala para Clotilde, a ela sofrida, ante essa argumentação clara e objetiva, ela concordou, justificando-se. Você tem razão. Começarei a arrumar as roupas e os objetos de uso pessoal de Alberto, a fim de o levarmos à nossa casa e ali repartirmos com os irmãos mais necessitados, reservando algumas pequenas recordações que guardaremos com carinho em sua homenagem. Então, aí são recordações, inclusive com recordações boas, né? Tipo alguma foto, alguma coisa assim que você olha, que bom esse dia, esse passeio foi legal, e aí você fica se sentindo bem e enviando boas vibrações para o ente querido. E aí o Anselmo fala, muito bem, de pleno acordo. O apego às coisas, discretamente mascarado de homenagem à memória dos seres amados que desencarnaram, atesta o primarismo das emoções, que ainda não se libertaram do instinto de posse, responsável por muitos males entre os homens. O verdadeiro amor liberta, repartindo bênçãos que lhe caracterizam a empatia de que se reveste. Quando se ama realmente, a generosidade aflora nos sentimentos mesmo os indivíduos mais avaros, que, abrindo o coração, igualmente abrem as mãos, em gesto de bondade. Quem não se exercita em dar alguma coisa, dificilmente chegará a doar-se. E aí o Felinto, que acompanhava as reflexões do Miranda, fez porque eles estão escutando os dois, né? O casal conversar. Aí o Feirinho está acompanhando junto com ele a conversa, vai conversar agora, vai em auxílio do Miranda e vai conversar com ele, para ele fazer algumas anotações. Que o Miranda a gente sabe que o tempo todo que está lá está aprendendo, está anotando justamente para poder ter ditado para o Divaldo. E nós estamos aqui agora lendo o que ele anotou. Aí o Feirinho vai falar: a violência na Terra, na atualidade. Além dos fatores econômicos, sociológicos, psicológicos muito conhecidos e debatidos, também tem gênese na indiferença dos que possuem em relação àqueles que precisam. A ostentação campeia absurda, ferindo a miséria que, revoltada, se arma de agressividade para tomar. O desperdício cresce chocante, humilhando a escassez, que se levanta para arrebatar. O luxo excessivo transita, indiferente, produzindo cólera na necessidade, que investe, odienta para o aniquilar. Enquanto os homens não compreenderem que os recursos são oportunidades de cooperação e o poder é investimento para a justiça e o equilíbrio entre as criaturas, essas guerras, urbana e doméstica, devastadoras, prosseguirão, fazendo incalculável o número de vítimas que as estatísticas não poderão registrar. Naquele domicílio de saudade e ternura,
Em vez de alojar-se a mágoa e a insensatez da revolta, apresentava-se a bondade diligente, reunindo haveres para que a luz da caridade amainasse as pesadas sombras do desespero reinante lá fora. Aí acho que já o Miranda pensando aqui. Desse modo, os pais de Alberto reuniram mimos e lembranças, roupas e calçados, cama e outros móveis para doá-los de imediato, recolhendo-se ao leito, cansados, mas felizes pelo bem que iriam propiciar em memória do filho. Aí o Miranda vai conversar com ele outro assunto. Tem me sido muito valioso o presente estágio na Casa de Caridade, dirigida pela irmã emerenciana. Sem dar-me conta, eu guardava alguns preconceitos trazidos da experiência carnal em relação a diversos cultos e seitas religiosas, que ele, desde o início do livro, ele está assustado, porque ele não tinha ido em centro de... ido trabalhar em centro de Umbanda, em nenhum desses centros espiritualistas, e pelo método que eles usavam, né? Aí ele continua falando para o Felinto. Não obstante reconhecesse a necessidade de todos eles, desses cultos, essas seitas, em face da variedade de comportamentos evolutivos entre as criaturas, não me detive a examinar a questão com o carinho e a relevância de que se reveste, porque ele tinha o preconceito. Então ele imaginou que aqueles locais fizessem tão bem, né, seguindo tanto a lei de Deus, que ele não tinha noção. Ele continua, abraçando o Espiritismo com enternecimento e dedicação, ansiava por apressar o progresso humano por meio da divulgação e vivência dessa doutrina libertadora. Ou seja, ele só pensava no Espiritismo, né? Que restaura plenamente o Evangelho de Jesus na sua parte moral. Acompanhando e vivendo essas novas experiências, enriqueço-me de recursos inesperados. Todavia, o culto externo, aí ele vai colocar a parte dele, que ainda está assustado. As práticas mais violentas ainda não me produzem, não posso negar, algum choque. Em face da formação doutrinária que me permitiu por várias décadas, que eu falei, várias décadas encarnada e várias décadas depois de lá no plano espiritual. E o Felito fala, é compreensível esse comportamento. As leis que regem o progresso são de crescimento paulatino, quando aplicados na vida e no homem. Embora Deus tenha pressa em relação à nossa evolução, não nos apressa por meio da violência, impondo-nos os soberanos códigos. Antes disso, auxilia-nos a entendê-los. O Espiritismo é uma conquista recente que a humanidade logrou. Vai fazer 170 anos no ano que vem, mas que ainda não tem sabido valorizar e compreender plenamente, né? A humanidade não está conseguindo compreender plenamente. Doutrina antiga, presente nas mais variadas culturas do passado, ou seja, essa doutrina, toda essa base da doutrina espírita, né? Ela avança com o progresso dos povos, hoje revelada na sua beleza e profundidade mais expressivas, sem que, no entanto, se constitua a última palavra, já que evoluirá com a cultura e o conhecimento na direção do infinito. Então, o Espiritismo não é a única palavra e a última palavra. Não, isso vai haver sempre uma evolução, né? O progresso existe. Nem todos os povos, porém, em seu tempo, penetraram com segurança no âmago da revelação espiritual, adaptando-a à sua capacidade de entendimento e de aplicação. O- e com isso deu origem aos mais variados quanto esdrúxulos cultos e religiões de que se tem notícia. Então tem de tudo aí por aí, né? Mas, por intermédio de Allan Kardec, as informações dos imortais alcançaram o máximo da lógica pelo crivo da razão, tornando-se fator decisivo para o comportamento feliz dos homens, por encerrarem a síntese do saber, que é o conhecimento, e do sentir, que é o sentimento, que constituem as duas asas que alçam o espírito angelitude. A gente sabe que o saber é o amor, né, e o conhecimento, as duas asas. No entanto, nem todos estamos em condições de incorporar esses ensinamentos à nossa conduta. A gente estuda, 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 na teoria está tudo muito bom. Na prática, que aí incorporar esses ensinamentos é que é a nossa prova, né? Como constata, são bem poucos entre nós os espíritos espíritas, apesar dos grandes esforços dos benfeitores mais elevados, que nos reúnem para conferências, cursos e explicações em nossa esfera de ação. Então, os espíritos espíritas também têm lá seus congressos, suas reuniões, seus estudos, seus cursos, e os benfeitores se esforçam. Mas ele fala, são bem poucos entre nós. Aqueles que também estão no nível mais elevado. Porque a grande maioria, gente, é muita quantidade, né? Isso aí eu estou estudando aqui agora, nós estamos
Então, novamente sobre a quantidade de encarnado para desencarnado, é na faixa de 1 para 10 no mínimo. Então nós estamos aqui agora com 8,3 bilhões de encarnados. E você bota isso por 10, que é quando falou, o Emmanuel falou isso em 1952, a proporção era essa. Então, digamos que não fosse nem por 10, mas é muito desencarnado. E desses encarnados não é a maioria, é uma minoria que está ali se esforçando para poder fazer com que as pessoas, todos os espíritos possam evoluir. Os longos atavismos, que é o que a gente carrega em nós, aqui permanecem, demorando em ser superados. Fica no espírito, a gente não muda, né? Nós somos o que nós somos daqui, do outro lado, e se a gente não se esforçar, a gente continua fazendo as mesmas besteiras. É natural, portanto, que os fluxos e refluxos das reencarnações estejam sujeitos aos hábitos e fixações de cada qual, cada um construindo conforme as suas obras. Vai receber conforme as suas obras. Ora, o amor de Deus não é partidarista, abençoando uns em detrimento de outros filhos, conforme se apregou por largos séculos de intolerância e fanatismo. Então, desde a época dos hebreus, eles eram o povo escolhido. E aí eles entendiam que era isso. E isso não existe, né? Não existe essa preferência. Além disso, considerando os bilhões de espíritos reencarnados, 8,3 bilhões, nessa época não era não, que nós estamos falando há 40 anos atrás, né? Não nos seria lícito classificá-los e atendê-los apenas por meio das crenças que esposam, mas assisti-los consoante as necessidades que apresentam. Cada um também tem um modo de entendimento, tem que atender o espírito de maneira que ele vai conseguir se esclarecer. E aí o Felipe continua. O que vimos no labor de obsessivo, quando do atendimento a Alberto, não foi mais que a terapêutica de iluminação da consciência do perseguidor, conforme isso opera nas sociedades espíritas. Ou seja, é a mesma coisa que o centro espírita faz. Vai lá e esclarece o obsessor, consciência do perseguidor, né? Iluminou a mente dele. Que ele comenta que o codificador se fez o distinto modelo. Os companheiros encarnados já não recorreram a qualquer simbolismo ou tradição de culto. Naquele dia, como mostrou que nós vimos a reunião mediúnica, não teve nenhum simbolismo na tradição. Eles buscaram realizar a tarefa em espírito e verdade, mediante a superação das formas habituais. Eles estavam ali conversando com o espírito, né? Esclarecendo o obsessor. A imensa população espiritual que se detém na ignorância das leis da vida vem sendo conquistada pouco a pouco, à medida que se alteram para melhor as condições morais do planeta, a fim de que, em se reencarnando, não necessitem mais das velhas cerimônias a que se submeteram por milênios demorados. Ou seja, as pessoas vão aprendendo, não vão mais trazendo esses rituais, essas formas, essa necessidade de matéria para poder se ligar, né, com Deus, se religar, e aí vão conseguindo se livrar disso aos poucos, à medida que a condição moral do planeta vai melhorando. Desse modo, muitos que estão agora no plano físico e manados aos cultos ancestrais, amparados pela paciência e pelo esclarecimento libertador, galgarão um novo estágio para avanços mais expressivos no futuro. Então, assim que eles desencarnam, também são esclarecidos. E aí não voltam com essa necessidade de ficar ligados a rituais e matérias, figuras e imagens, porque eles agora vão entender que só depende de nós essa ligação, essa conexão, a comunhão com Deus. A nós não nos compete chocar, aí o Bifelino falando, para depois libertar. Aplicamos-nos o método de acompanhar o candidato, auxiliando até o momento que ele tenha condições de discernir e seguir, consciente das responsabilidades que lhe dizem respeito. Nosso programa é de educação para a eternidade, com vistas ao próprio progresso, que o serviço nos possibilita. Na Casa de Caridade, lá na Casa da Imanenciana, sucedem-se lições de alta sabedoria, em linguagem simples, e multiplicam-se exemplos de abnegação, ampliando a faixa dos socorros aos infelizes e sofredores de ambos os planos. Dia virá, quiçá, proximamente, em que, superando formalismos e condicionamentos, todos nos uniremos num só ideal de amor, auxiliando-nos reciprocamente e avançando para a conquista da grande luz. O mais, caro amigo, são impositivos transitórios do processo histórico da evolução de todos nós. É necessário que ampliemos o campo visual, a fim de lograrmos alcançar mais amplos horizontes,
abarcando a maior cota de percepção e entendimento da vida. Todo limite encerra a pequenez, e todo impedimento constitui dificuldade, que devemos superar. E aí o Miranda diz que calou seu amigo Lúcido, que é o Felinto, dando-me oportunidade para melhor digerir os conceitos apresentados. Ele fica agora na reflexão que a gente sabe. Os comentários vão ser em função da história da doação, né? Que esse capítulo começa, que a doação é a principal ferramenta prática para exercitar o desapego. A doutrina espírita ensina que os bens materiais são recursos temporários sob nossa tutela e que a verdadeira riqueza não está na acumulação, mas sim na evolução moral e no auxílio ao próximo. A doação e o desapego são fundamentais. O apego excessivo às coisas materiais e às pessoas gera insegurança, medo da perda, egoísmo e eu vou acrescentar, gera você ficar preso ao corpo depois que você morre. Então presta atenção que a gente já falou isso lá na parte inicial. Doar é uma forma de treinar a distribuição e o amor ao próximo. Cultivar o desapego durante a vida terrena facilita a transição para a vida espiritual, aí, desencarnação, pois a alma não fica presa a bens ou a situações terrenas, ou a pessoas. Isso é importante deixar claro sempre. O apego a pessoas também não nos permite desencarnar facilmente. Ficamos presos, tá? Lembre disso. Tem que começar a trabalhar esse desapego desde já. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, vai falar que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso está lá, a gente sabe. Tal como entendia Jesus. Esse é o verdadeiro sentido da caridade, tá? Que Jesus queria dizer. Então, essa prática moral existe um esforço interior, desapego e transformação íntima constante. A gente tem que estar se modificando. No capítulo 15 do Evangelho, é, tem fora da caridade não há salvação, né? O Espiritismo define a verdadeira caridade e mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Vou trazer a diferença já. Capítulo 16. Não é? Tem alguém. E depois de uma sopa, Vou ligar aqui uma voz aqui agora. É, aqui no capítulo 17, vai ter no Evangelho, os elementos da verdadeira caridade são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. E aí, para a gente definir aqui bem claro, deixar bem claro o que é caridade benevolente e beneficente. Na Revista Espírita de 1868, tá? Kardec vai dizer que o campo da caridade é muito vasto, compreende duas grandes divisões, que, em falta de termos especiais, podem designar-se pelas expressões caridade beneficente e caridade benevolente. Então, beneficente é, naturalmente, todo mundo compreende, é aquela que é proporcional aos recursos materiais que se dispõe. Então, a gente fala, um bazar beneficente, né, um jantar beneficente, é aquele que vai angariar recursos materiais. E a benevolente, ela está ao alcance de todos, do mais pobre para o mais rico. Por quê? Porque ela não vai precisar de recursos materiais, e sim a doação. Então, o que é preciso, então, para praticar a caridade benevolente? Amar ao próximo como a si mesmo. Está nessa revista espírita. Também no Evangelho, temos aqui, no capítulo 16, Desprendimento de Bens Terrenos, uma mensagem de Lacordaire, Constantina, 1863, que diz, no item 14, o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual, um obstáculo, né? Pela posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, como as aplicardes a todas as coisas materiais. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer tenha ganha com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca: é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais.
Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Deus vos emprestou, tendes que lhes restituir. Isso aí vamos ter que devolver, todo mundo vai ter que devolver tudo. Em vão, procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude, a que mais das vezes não passa de egoísmo. Em vão, chama economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza. Ou generosidade, o que é, senão, que é mais que uma prodigalidade, em proveito vosso. Sai doando as coisas, mas né, a pessoa está sempre parecendo que está fazendo doação. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho. Esbanjar riqueza não é demonstrar desprendimento de bens terrenos, é descaso e indiferença. Depositário desses bens, não tem o homem direito de dilapidá-los, como não tem os de confiscá-los em seu proveito. Prodigalidade não é generosidade, é frequentemente uma modalidade do egoísmo. Mais na frente ele fala: a ninguém ordena ao Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade. Então não é para a pessoa dar tudo para todo mundo e virar um mendigo, porque senão você vai se tornar uma carga para a sociedade, né? Proceder assim, que aconteceu algumas vezes, o pessoal, eu tenho que ficar pobre, né? Foi compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. Foi o egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo a se eximir da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus concede a quem bem lhe parece a riqueza, a fim de que administre em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar, tornar proveitosa. Rejeitar a riqueza, quando Deus a outorga, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, gerindo-a com critério. Sabendo prescindir dela quando não a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário, procede a criatura de acordo com os desígnios do Senhor. Saber contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não inveje os ricos, porque a riqueza não é necessária para a felicidade. Se sois ricos, não esqueça que os bens de que dispõe apenas estão confiados e vai ter que justificar o emprego que deve prestar conta depois dessa tutela, dessa situação. Não vos julgueis com direito de dispor exclusivo proveito. Não é, não é por doação, é simplesmente um empréstimo. Se não sabeis restituir, não teis o direito de pedir. E lembrai-vos que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Isso foi Lacordaire. Vou fazer só mais aqui rapidinho da Joana, acabando aqui já, mas vou ler só esse início aqui e depois eu vou mandar para vocês, porque já está muito em cima. Então, no livro Momentos de Saúde, Joana de Anjos de Valdo, ela, capítulo de posse, ela vai falar: a verdadeira doação enriquece aquele que a faz, certamente beneficiando quem a recebe. Vou dar uma paradinha, vou mandar para vocês leem depois, porque realmente estava um conteúdo bom, mas eu quis trazer várias coisas que o Lacordaire falou. E então, a gente tem agora só uns 5 minutinhos aí para fazer comentário. O que vocês acharam? Muito bom. Eu adorei, vou virar freguês. Pois é, tem assim. Estava perdendo. E aí nós começamos o capítulo 21 e vamos terminar esse capítulo na próxima semana. E aí a gente Uhum. está dividindo, porque como eu acompanho a live lá, às vezes não tem muito conteúdo, aí eu estou trazendo de acordo com o que nós estamos conseguindo caminhar. Tem Sim. mais, gente? Alguma outra novidade aí? Que na verdade isso aqui foi bem assim, os puxões de orelha, né? Não teve muita novidade Sim. para a gente, vamos dizer, doutrinário, mas teve bastante colocação, bastante lembrança do que nós estamos fazendo aqui, do que precisamos continuar, né? Precisamos nos esforçar para fazer, e no sentido de que tudo depende de nós, sempre lembrando disso, né? Nós estamos construindo, nesse presente, estamos construindo nosso futuro. E vamos reparando nossos erros do passado. Pode ser desse passado de agora, do passado passado, das outras, da assim, um século atrás, um milênio atrás, a gente não sabe. De qualquer maneira, nós estamos aqui para isso. Quer falar, Sandra? Então, Carla vai poder fazer a oração, porque já estamos no final. Faça um comentário e fecha com a Eu oração. ia falar, eu ia Tá. falar. Gente, cheguei muito atrasada hoje. Boa noite a todos e a todas.
Não, só eu ia falar dessa questão do desapego aos bens materiais, que não é fácil, né? Muitas vezes a gente, às vezes, se apega assim de bobeira nas coisas e não, eu sempre falo que a gente tem que sair do automático, né? Porque quando a gente sai do automático, a gente começa a perceber, dar importância àquilo que é realmente importante na nossa vida e não se ligar em coisas que não nos engrandece, né? Tudo que é excessivo faz mal para o nosso espírito, né? Porque a gente só tem que saber diferenciar, né, o que é desapego, apego, e o que é cuidado, né, com as nossas coisas, cuidado com o seu aquilo que você conquista, que tudo isso é valoroso, né? Que a gente tem que ter em mente é o excesso. E ficar de olho naquilo que não vai nos fazer bem, vai nos levar para dívidas, por exemplo, falando em coisas materiais de dinheiro, bens, né? Enfim, para a gente não mergulhar nos problemas que nós vamos construindo, porque o apego, ele pode nos levar a esse tipo de situação e muitas vezes não tem volta, né? Depois a gente não sabe por quê, que a vida está difícil, aí culpa a espiritualidade por uma coisa que foi você que provocou, né? Então a gente ficar atento a isso, sair do automático, né? E viver a vida fazendo tudo que precisa ser feito, mas lembrando que nós não temos só essa vida material. Não é fácil não, tá? Mas é por aí o caminho. Porque quando a gente se desprende um pouco de viver só aquela coisa automática, a gente começa a perceber e olhar as pessoas, olhar a nossa vida, olhar a vida das outras pessoas, ter mais cuidado com o próximo, né? Aí entra essa questão da caridade, né? Você começa a ver a vida com olhos mais benevolentes. É isso. Então já faz a sua oração para a gente terminar. A oração? Não havia. Então tá. Vamos levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Celestial, agradecer por esse estudo, por essa oportunidade que a gente tem de se reunir, de ouvir, de ler, de poder comentar, de estar presente, simplesmente, e apreciar esses ensinamentos trazidos da espiritualidade. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade, pelo esforço da Sultane, que ela seja abençoada, que esse estudo permaneça, outros livros, e que possamos continuar prestigiando esse trabalho e ajudando a levar a outras pessoas. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos nós. Continuando agora semana que vem, né? Juntos, hoje é que dia? Dia 9? Nem sei, mas dia 16, estamos de volta aí. Beijo para todos. Boa noite, gente. Valeu. Beijo, boa noite. Consegui ainda pegar alguma coisa. Pois é. É, Depois você Boa pega mais. noite, gente. depois eu escuto direto. Porque tem Tá? bastante Beijo, coisa que não obrigada. está no capítulo, né? Porque Falou. hoje trouxe muita coisa que não está no capítulo. Gente, beijão então. Adorei. Beijo. Tchau.